nobres vereadores, vereadora Sargento Regina, senhoras e senhores, imprensa aqui presente, senhoras e senhores, amigos da TV Câmara. Neste momento, nós ocupamos aqui a tribuna e vamos falar logo de um evento que vai ocorrer sábado pela manhã, um evento do PMDB de Natal, na qual nós ocupamos a presidência do partido. E esta reunião de sábado ocorrerá no Hotel Monza, ali na Salgado Filho, a partir das 8 horas da manhã, e contará com a liderança maior do partido, do PMDB estadual, o senador, hoje ministro Garibaldi Alves Filho, o deputado federal Henrique Eduardo Alves e os demais deputados do PMDB, toda a sua bancada, Nelton Queiroz, Walter Alves, Gustavo Fernandes, Poti Júnior e o pré-candidato a prefeito de Natal, o deputado estadual Hermano Moraes. Nesta reunião estará também presente todos os pré-candidatos a vereadores pelo PMDB aqui em Natal, que hoje é em torno de 42 pré-candidatos. Ocorrerá neste sábado, às 8 horas, no Hotel Monza, onde lá iremos discutir com relação também às coligações para apoiar a pré-candidatura a prefeito de Natal do ex-vereador, hoje deputado estadual Hermano Moraes, também discutir as alianças proporcionais em termos de bancada de vereadores, porque é muito importante a sociedade, quando vai votar a vereador, às vezes ele vota em uma pessoa de um partido e termina elegendo outra pessoa de um outro partido, que às vezes a pessoa nem concorda com a forma de trabalhar daquele vereador ou vereadora. Então, é importante ter o conhecimento das alianças para saber com quem o partido vai fazer essa aliança, se está de acordo com a forma de trabalho, tanto do PMDB como desse outro partido. Às vezes o outro partido não concorda com o PMDB ou vice-versa e termina elegendo alguém do PMDB ou o PMDB elegendo alguém de outro partido. Então, para evitar isso, nós estamos sempre se reunindo, o PMDB mensalmente, ultimamente de 15 em 15 dias, e agora continuamos intensificando essa reunião. Ocorrerá uma reunião sábado e no final do mês nós teremos um grande encontro com os militantes, simpatizantes aqui de Natal, lá na Assembleia Legislativa, onde a gente vai colocar aqui especificamente a data e o horário. Mas esse sábado é exatamente essa reunião para o partido estar organizado. Nós sabemos que pelas pesquisas de opinião pública, já ocorreram mais de 20 pesquisas para prefeito de Natal, mais de 70% da população de Natal ainda não definiu em quem votar para prefeito da cidade. Então, em função desse número de mais de 70% não ter definido ainda seu candidato a prefeito, que eu acho isso salutar, é importante aguardar as alianças, é importante ver os programas eleitorais, ver as propostas, acompanhar quem são todos os candidatos, né, a prefeito para escolher. E aqui eu acho que Natal está de parabéns, está amadurecendo quando a gente espera o momento certo de definir. Agora, de definir quem é o candidato a prefeito, como mostra aí nas pesquisas. Agora, nós que estamos no partido, nós temos que organizar, nós temos a obrigação, nós temos o dever de deixar o partido organizado, porque aquele cidadão que resolver acompanhar o candidato do PMDB a prefeito, o candidato a vereador, ele tem que encontrar o partido bem organizado, exatamente para valorizar o seu voto. Porque muito se lutou aqui para conseguir chegar à democracia, para poder votar e ser votado, né? Todo mundo acompanha o PMDB histórico de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, a luta que foi para sair daquela parte da ditadura e chegar hoje nessa parte que nós temos aí da democracia. E o PMDB contribuiu muito com essa luta, não só nessa passagem da ditadura para a parte da democracia, como também no fortalecimento da democracia. O PMDB foi relator, em todos os relatores da Constituição, foi do PMDB, né? Essa Constituição, que hoje é considerada uma Constituição exemplar, né? Que garantiu o atendimento
melhor a saúde, né, que pôde, assim, o SUS ser implantado dentro dessa Constituição, a Bolsa Escola, a Bolsa Família do PSDB, de Fernando Henrique, agora de Lula, que também só foi possível graças à Constituição, e lógico que tem que ser melhorado. Nós sabemos que os programas têm que ser melhorados, porque você tem que dar uma saída, você não pode ajudar por ajudar, mas a Constituição, ela envolveu esse lado social. Então, o PMDB fez parte dessa história, e hoje a gente vê, pelo que ocorre aí, as pessoas querendo se afastar da política, pelos escândalos que ocorrem, não só na política, no próprio judiciário, no executivo, como passou aí no Fantástico, né, que é onde roubam o maior dinheiro da nação, é naquela secretaria, né, é aquele secretário já viciado, que já conhece os caminhos da pedra, é secretário de um, depois já é de outro, perde e já está com outro. Então, isso é bom ser mostrado, porque é onde ocorre a maior parte do desvio. E a gente tem que ficar indignado. Indignado, sim. Agora, se afastar da política, aí você está fazendo exatamente o que os políticos querem, que a maioria se afaste e só fique eles e seus comparsas para o eleger. O mal político, se dependesse dele, o voto seria facultativo ou então seria restritivo, eles que escolhiam. O mal político, ele não quer que todo mundo tenha acesso ao voto, que se todo mundo tiver acesso ao voto, acompanhar um pouco a política, ver quem ele colocou, quem ele elegeu, tirar um pouco do seu tempo para acompanhar o noticiário político, para assistir uma TV Câmara, assistir uma TV Senado, ele vai terminar escolhendo, separando o joio do trigo, e o seu voto tira aquele mal político. Então, essa coisa de voto facultativo, quem torce para isso é o mal político, porque muitas pessoas, por estar indignado e com razão pelo que acontece, terminaria se afastando da política, e ao se afastar da política, serviria os votos, a maioria teria aqueles mal políticos levando seus comparsas, seus parceiros para votarem. Então, é importante demais que a gente fique indignado, acompanhe quem são as pessoas, agora não pode se afastar. Por exemplo, tivemos um mensalão aí do PT, do governo Lula. Todos os assessores de Lula, todos os assessores de primeiro escalão, chefe de gabinete, assessor disso, todos foram, estão respondendo, estão réu no processo, já vai sair a sentença final, mas estão como réus. Foram inicialmente, ocorreu o suposto esquema, depois foi comprovado que eles participaram, todos 40. E agora tem que sair o resultado, está aí na fase final e tem que acompanhar, porque foi o maior roubo da história de todo esse país, o mensalão do PT. Né? Então, nós temos que cobrar, a sociedade tem que cobrar para que aqueles não voltem mais. Já pensou José Dirceu, do PT, retornando? Todos aqueles que participaram daquele esquema? Então, nós temos que cobrar, está sempre cobrando, formando sua opinião, não podemos deixar a coisa ficar morna. Confiamos aí, vai ser o maior julgamento do Supremo, o próprio ministro Ares já disse isso, que vai ser o maior julgamento de todo o tempo, e nós temos que acompanhar para dar exemplo. Agora, se não acontecesse isso, se não soubesse disso, a coisa estava continuando acontecendo nos bastidores e ninguém sabia. Então, cabe à sociedade estar cobrando. Né? O Lula, ele foi chamado para depor, não como acusado, mas foi chamado para depor, e como ele era presidente da República, ele usou a prerrogativa e não foi dar o seu depoimento. Né? E agora que terminou o seu mandato, o próprio ministro lá do Supremo, ele disse que não tinha condição mais de escutar Lula, porque iria retroceder o processo e ia prescrever. Então, ficou entendido dessa forma, mas a justiça fez a parte dela. O pessoal, às vezes, quer generalizar quando tem algo errado na justiça, que são todos os juízes, todos os ministros, a mesma coisa na política, a mesma coisa no executivo, a mesma coisa até no jogo de futebol com o juiz, mas em todos os locais existem os maus e existem os bons. Agora, cabe nós, cidadão, ficar indignado e cobrar para que as coisas sejam resolvidas. Como foi o mensalão do DEM, o mensalinho, que chamaram o mensalinho do DEM, lá de Brasília, que expulsou José Arruda, né? Então, agora nós temos o mensalão do PT, que foi bem antes, e lógico, a coisa está demorando, o PT está aí no governo, tem mais corpo, tem mais força para
para atrapalhar, mas com certeza nós teremos agora no ponto final essa decisão final do Supremo. E voltando aqui à nossa cidade natal, nós observamos aqui, recentemente houve esses atos que apareceram ilegais do ex-prefeito Carlos Eduardo, mais de 3.200 atos ilegais durante a campanha política e nos meses finais de governo dele, o que a lei da responsabilidade fiscal não permite. E aqui a gente parabeniza ao vereador Enildo Alves, que ele, através de uma entrevista que Carlos Eduardo deu, que ia fazer uma auditoria na conta da prefeitura, na conta da gestão da prefeita Micarla, que eu espero que assim o faça, que tem que ser feito, né? Nós mesmo pedimos aqui o impeachment da prefeita Micarla. Eu assinei sozinho, no caso a minha assessoria jurídica, entramos com pedido e ainda tivemos 8 votos favoráveis nesta casa. Se tivesse 11, a história seria outra, mas perdemos, mas tivemos 8 votos, né? Acho que voltou aqui a favor do impeachment eu, o vereador Ranieri, vereadora Júlia, vereadora Regina, Adão Eridan, George Câmara, Fernando Lucena, e tivemos mais um 8º voto que no momento eu não lembro aqui, mas está aí nos anais, tem aí no nosso blog, quem procurar, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, é só acessar no blog, Luiz com S, Luiz Carlos Noronha, encontra tudo isso, que eu sempre coloco nosso posicionamento, nossos vídeos lá, tá certo? E de tal forma que nós pedimos o impeachment. Depois, recentemente, eu entrei no Ministério Público com um requerimento sobre a parte do mau zelo pela prefeitura. Isso é improbidade na gestão, buracos nas ruas, lixo, essa parte todinha nós entramos na prefeitura porque ninguém via para onde estava indo o dinheiro da gestão da Micarla. Não ia para a saúde, não ia para a educação, não ia para a parte da drenagem, para a parte do calçamento. Então, nós provocamos isso. E observamos que recentemente está havendo uma melhora, estão fazendo alguma coisa, antes estava pior, só que o estrago foi tão grande que por mais que faça alguma coisa agora na gestão Micarla, não dá para chegar mais, né? A gente até entrou em contato hoje com o vereador Heráclito Noé, que está lá no chefe do Gabinete Civil, e resolve uma coisa ou outra, mas lógico que tem muito para trás. Agora você vê, a mesma gestão mudou algumas pessoas e uma coisa ou outra começa a ser feito. Enquanto você via na gestão passada, tinha dificuldade, aqui vereadores até não se entenderam com Calazans Bezerra, era Cláudio Porpino, que foi secretário de depois já foi secretário de Micarla, e as coisas não andavam. Agora, fica difícil no final, mas a gente tem que dizer que uma coisa, um ponto ou outro está sendo resolvido, mas por que não foi feito isso antes? Então, na hora que coloca pessoas que têm um comprometimento, que sabem a dificuldade que é de um vereador de estar dentro dessa casa, começa a atender e sabe diferenciar que eu sou oposição a Micarla, adversário, não inimigo. Nunca cheguei aqui, quanto mais falar pessoalmente da gestão de Micarla. Ao contrário, acho Micarla uma grande jornalista. Quando ela tinha o seu programa, vez ou outra, eu assistia, ela fazia ótimas entrevistas. Tenho nada pessoalmente. Agora, como gestão, e tenho a obrigação de estar na oposição, de fazer crítica e tomar meus posicionamentos. Mas a mesma coisa contra o ex-prefeito Carlos Eduardo. Durante a campanha, Carlos Eduardo fez incorporações, gratificações, dobrou cargas horárias de pessoas. Teve um dia só que foram 250 atos ilegais, porque a própria lei não permite que você faça nomeações, incorporações durante a campanha, porque isso é uso da máquina, é crime eleitoral. Você termina usando a máquina para votar no seu candidato a prefeito. E teve mais, Carlos Eduardo pegou um empréstimo de 40 milhões no final do governo dele, o que não é permitido no último ano de governo. A lei não permite que prefeito, governador, presidente da República faça operação financeira, ele fez. E nos outros anos que é permitido, tem que passar por essa casa, e não passou. E Carlos Eduardo fez isso faltando 3 dias. Um empréstimo de 40 milhões em dezembro para Micarla assumir em janeiro. Isso é, no mínimo, antiético. Ainda mudou a conta da Caixa Econômica para o Banco do Brasil, onde em Natal nós pagamos 12 milhões de prejuízo por rescisão de contrato. E Carlos Eduardo passou a conta. Mexeu no fundo de previdência, que é o dinheiro descontado do servidor. Ele mexeu.
no final do governo pagou, mas mesmo assim não pode, na hora que você mexe é crime. E pagou sem juros, sem correção, quem veio pagar agora foi Micarla, é uma injustiça. Micarla teve que pagar, é uma coisa errada. E nós aqui temos que acompanhar, eu não posso... se fosse Micarla, eu votava contra esses 3.200 atos ilegais. Mas como é Carlos Eduardo, por fazer oposição a Micarla, Carlos Eduardo vai ser o próximo prefeito, é forte, tem chance de ser o próximo prefeito, que eu espero que não, né? Existem outros candidatos, e a própria população de Natal, 70% ainda não definiu. Quando fala aquele número que Carlos Eduardo está na frente, é dos 25%, 30% que definiu. Então, eles a pesquisa coloca ali como se fosse Natal todo. Mas 70% de Natal ainda não definiu. E como eu disse no início do pronunciamento, tem que ser assim. Tem que definir isso durante a campanha, vendo quem são as alianças, vendo as propostas, para depois a gente não votar em A e continuar os mesmos que estavam aí naquele sistema. Uma hora está na prefeitura, uma hora está no governo, outra hora volta para a prefeitura. Então, conhece os caminhos das pedras, é necessário que Natal pare para pensar e veja quem realmente pode somar, quem são as alianças, quem são os candidatos, as histórias dos candidatos, e nós, como vereadores, e aqui nossa função, se temos que fiscalizar as contas de 2008 de Carlos Eduardo, as outras de 2007, 2003, 2004, mesmo o TSE aprovando com ressalva, nós aprovamos. Mas essa de 2008, já existia esse empréstimo que ele fez no último ano de governo, que não é permitido, essa mudança do fundo, essa retirada do fundo previdenciário, que não é permitido, e agora essas mais de 3.200 atos ilegais do ex-prefeito Carlos Eduardo, eu não posso chegar aqui e votar como votei as outras. Na hora que descobre, na hora que vem essas denúncias, nós temos que, porque votou um favorável, não tem que votar o outro. E, lógico, que a gente lamenta que o Tribunal de Contas do Estado não tenha visto todas essas ilegalidades, mas, como já foi colocado, visto em jornal, em diário oficial publicado, nós temos aqui que debater. Agora, lógico, como eu já coloquei desde o início, e acho que minha tese vai ser aceita, dando a ampla defesa para Carlos Eduardo. Depois da ampla defesa, vamos olhar os atos, vamos ver as defesas e vamos fazer o nosso julgamento. Satisfeito, senhor presidente.